Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade pegando agora o capítulo 38, Cooperação Mental. Tá? Vamos ver o que o André Luiz nos traz hoje. E aí vocês vão acrescentando, perguntando, a gente vai tentando esclarecer na medida do possível, né? Aquilo que vocês vão colocando, tá? Aí André Luiz então inicia o capítulo. Enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos. Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui. Tá, pessoal? Então, nós estamos falando da reunião mediúnica. Os médiuns estão incorporando um de cada vez, né? Cada comunicação demora lá no máximo uns 10 minutos, conforme a orientação do André Luiz, um pouco menos, um pouco mais, tá? Tem atendimentos que são muito rápidos, mas o André Luiz diz aqui, enquanto persista a conversação, o diálogo com o necessitado, né? Porque o doutrinador está conversando com o médium, né? Está conversando com o espírito através do médium. Então, enquanto está se dando essa conversação, o que ele diz aqui para a gente? Coloquei errado aqui. É imperioso que os assistentes mantenham em harmoniosa união de pensamentos. Isso é muito importante. Que todos do grupo se mantenham em harmonia. É lógico que outros elementos do grupo, alguns outros médiuns, também estarão sentindo já outras influências. Então é lógico que não vai se pedir que essa pessoa esteja ajudando, vibrando pelo grupo, vibrando pelo doutrinador, nós não vamos pedir isso. Por quê? Porque outros médiuns estarão tentando perceber os sofredores, porque quando acabar uma comunicação, deve iniciar a outra. Né? Se não acontecer de iniciar logo em seguida, não tem problema. Mas para o aproveitamento do tempo, né, e nós gostamos de fazer uma reunião que seja bastante produtiva, bastante proveitosa em termos do aproveitamento do tempo, é interessante que quando acaba uma comunicação, alguém já esteja percebendo uma outra influência. E assim sucessivamente. Tá? Então, é lógico que nós não vamos pedir para todos os participantes que se mantenham ali ligados à comunicação, ligados à vibração, à oração. Não tem jeito de ser assim. Não dá para ser assim. Mas então, quem que estará mantendo o pensamento ali em harmonia, vibrando pelo conjunto, orando por todos, né? São aqueles que ajudam no passe, não é? Que fazem parte da sustentação, aqueles que ajudam na doutrinação, mas que do momento não estão doutrinando, outra pessoa está doutrinando, eles estão ajudando na vibração. Né? Um ou outro elemento do grupo que não tem uma mediunidade ainda aflorada, né? Ostensiva, está exercitando, mas tem momentos que vai estar vibrando pelo grupo, orando pelos necessitados, tá? Então, é assim, né? E isso é muito importante, pessoal, porque dá base, né? Vamos ver aqui, ó, continuando aqui na metade, né? Oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor, né? Que esteja doutrinando, que retenha eventualmente a palavra, né? Alguém que o dirigente designou para fazer a doutrinação, né? Então, isso é muito importante, pessoal, porque a gente percebe que o dia, grupos ainda que estão um pouco desestruturados, tá? O dia, ao momento em que o doutrinador vai fazer a doutrinação, no dia que os participantes do grupo mediúnico estão muito dispersos, às vezes chegam lá, cada um com o seu problema, sua preocupação, sua aflição e tal, e na hora da reunião, às vezes o grupo está meio disperso. Falta coesão de pensamento. Quando a gente vai fazer a doutrinação,
a gente sente como se fosse um vazio. O doutrinador sente, quando ele vai falar, ele sente mais dificuldade para achar as palavras certas, para achar o raciocínio, a linha de raciocínio correta, tal. Parece que tem um certo vazio ali, um certo vácuo ali em torno. É porque o grupo está muito disperso. E veja como é importante, né? O doutrinador, quando ele está falando, não é apenas ele, não é apenas o pensamento dele, ele acaba representando o conjunto de vibrações de todo o grupo que lhe dá suporte. Então a gente sente, né? Tem dia que a gente sente o grupo todo harmonioso, né? Que você está fazendo doutrinação, você sente a boa influência dos espíritos, o amparo de todo o grupo, né? Então isso é muito legal. E é assim que deve ser, né? É assim que deve ser. O grupo deve dar base àquilo que o doutrinador está falando, tá? Ok. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Veja bem, o André Luiz está falando a respeito de quem está observando ali a doutrinação, os outros participantes da reunião, né? Que estão observando a comunicação e a doutrinação que está sendo feita. Né? Então, olha só, não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, de ironia ou de escândalo. Veja bem, por que ele está dizendo isso, né? Porque às vezes, durante a comunicação que está se dando, o sofredor que pode ser revoltado, né, rebelde, sarcástico, debochado, irônico, né, vingativo, tal, ou apenas sofredor, né, mas muitas vezes quem está ouvindo e quem está acompanhando a doutrinação, muitas vezes invigilante, começa a entrar na onda de pensamento do espírito. E aquela comunicação, ela meio que evoca em nós um certo estado negativo que nós temos que anular. Nós temos que anular, né? Em nós. Então, se a gente percebe que a gente está entrando num estado de irritação, de nervosismo, por causa do que o Espírito está falando, nós temos que anular isso em nós. Né? O André Luiz é muito claro aqui, né? Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo com que o Espírito está falando. Às vezes a gente ouve coisas absurdas, assim, né? Absurdas em termos assim de chocantes, né? Que o Espírito fala, que aconteceu com ele, ou que ele quer fazer com a pessoa, ou que tal. Mas nós temos que lidar com naturalidade, temos que neutralizar o escândalo dentro de nós, a censura dentro de nós, né? E veja bem, todos aqueles que estão observando a reunião, todos aqueles que estão participando da reunião, devem evitar esses pensamentos, né? A Irivânia, não são do mal, mas são irmãos necessitados de ajuda. São irmãos vivenciando atitudes ruins, atitudes maléficas, às vezes espíritos muito perversos, né? Até psicopatas do plano espiritual. Né? Assim como tem psicopatas aqui na matéria, tem psicopatas no plano espiritual. Então são pessoas com potencial de maldade inimaginável, né? Mas são filhos de Deus. E estão, como você disse, Ivana, estão carecentes de ajuda. Não são essencialmente maus. Não são demônios criados para o mal, são seres humanos, são filhos de Deus criados para a luz, mas momentaneamente esquecidos dessa realidade da qual eles se constituem. Tá? Filhos de Deus, ok? Com a semente divina dentro de si. Eles só não descobriram isso ainda. Tá? Ok? Então eles estão precisando de ajuda mesmo, né?
Ah, Rita, é porque eu não tenho sono, não consigo dormir, estou com muito remédio. Então, Rita, faça um relaxamento, experimente, né? Experimente fazer um relaxamento antes de dormir. Tente ler um bom livro, pega o Evangelho, lê algumas páginas, né? A leitura é um excelente indutor ao sono, tá? Então, se possível, procure uma casa espírita e comece a tomar passe, né? Busca ajuda espiritual. Você já está até tomando remédios para dormir, né? Então, busca ajuda espiritual, né? Isso é importante. Ok. A Lúcia, o que é sonhar que está conversando com os mortos? É que você deve estar desprendendo do corpo e deve estar tendo contato com os espíritos, né? Os mortos, na verdade, estão vivos, né? São os espíritos, então você deve estar entrando em contato com eles à noite aí, né? O que é normal, é natural, né? Às vezes parentes ou não, né? Mas é natural que aconteça isso, né? Só que você lembra quando você volta. Nem todo mundo se lembra, né? Ok. Muito bem. A Rosana colocou, Rosana Aparecida. Esses espíritos podem intuir as pessoas que pratiquem um suicídio? Eles podem levar uma pessoa a praticar um suicídio? Essa é a sua pergunta, né? Sim, Rosana, sim, e fazem com muita frequência. Fazem com muita frequência, tá? Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado quando pensamentos de suicídio começam a se insinuar na nossa mente, como uma possível saída para os problemas que eu esteja vivendo. Né? Quando algum pensamento de suicídio começa a se insinuar na nossa mente, nós temos que rechaçá-lo com toda a força. Nós temos que sair desse pensamento, não ficar agasalhando. O problema é que às vezes as pessoas vão agasalhando esse pensamento, começam a cultivá-lo, porque alguns espíritos que induzem ao suicídio, eles são muito sutis. Eles começam a falar na cabeça da pessoa: por que você não acaba com isso tudo? Você não precisa ficar sofrendo, né? Você pode aliviar o teu sofrimento, tua vida pode melhorar. Por que você não vem para a vida espiritual? Por que você não se mata e acaba com tudo isso, acaba com essa dor, acaba com... Então eles vão de uma forma meio que sedutora, envolvendo a pessoa nessas vibrações, e de uma forma sedutora eles vão fazendo parecer que é uma coisa muito boa que vai acontecer com a pessoa. Que se ela se matar, realmente tudo vai melhorar, tudo vai acabar, essa dor vai acabar. Tal. Então eles ficam seduzindo a pessoa. E a pessoa começa a cultivar mesmo esse pensamento como uma alternativa boa. E não é. É a pior das alternativas que a gente poderia cultivar na nossa mente, é a alternativa do suicídio. É a pior de todas elas. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, né? E usar o antídoto da fé, da confiança. Não, vamos enfrentar as dificuldades, não adianta tentar fugir, né? Vamos enfrentar, vamos superar, vamos buscar ajuda através dos recursos que a gente achar por bem. Liga lá para o CVV Samaritanos, 24 horas por dia estão lá atentos para fazer os primeiros socorros aí, quem está pensando em suicídio, liga para o CVV, vai na casa espírita, faz atendimento fraterno, pede um passe, liga para um amigo, liga para alguém. É muito importante isso, né? Porque senão a gente vai entrando nessa falácia, né? É uma falácia, né? Que eles vão envolvendo a gente e daqui a pouco a pessoa está realmente já está acreditando que vai mudar, que vai melhorar. Não vai, não. Eu converso com muitos espíritos que praticaram suicídio, né? Que já morreram, se suicidaram, e a gente vê que não melhorou nada, não mudou nada, né?
Então vamos tratar, né? Vamos tratar da depressão, vamos tratar da obsessão, né? Vamos tomar o remédio certo, vamos buscar ajuda psicoterápica, ajuda espiritual, ajuda desobsessiva, tem tanta coisa para a gente fazer, né? Então vamos buscar esses recursos, né? Certo? Ok. Vamos lá. Vamos continuar então, né? Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Né? Então veja bem, ó, tanto o amigo que orienta, né? O amigo que orienta o doutrinador, né? O amigo que orienta o irmão infortunado, o espírito, né? Quanto os companheiros que o escutam, né? Todo o resto da reunião mediúnica, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade. Como se a gente estivesse falando para um parente mais querido que estivesse ali conversando com a gente, né? Então isso é muito importante, isso que vocês estão falando, não julgar, né? Nós não devemos dizer para o espírito, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não pode fazer isso, nós temos que tirar isso do nosso vocabulário. Nós temos que tirar dessas frases autoritárias do nosso vocabulário, né? Ali na conversa com o espírito, às vezes cheia de julgamento, né? Nós temos que tirar isso tudo, para que o espírito fale da sua dor, fale da sua revolta, né? Para que ele expresse através das palavras, né? Palavras essas que serão filtradas, logicamente, respeitando, como diz o André Luiz, a respeitar a dignidade do ambiente. Então não é qualquer coisa que o médium vai falar, que o espírito está querendo falar, o espírito está querendo xingar todo mundo, o médium não precisa xingar todo mundo que está ali, né? Ele pode expressar a dor do espírito, a revolta do espírito, para que o doutrinador entenda o que está ocorrendo. E o doutrinador e os demais ouviremos, né, guardando a simpatia, o respeito, a humildade perante o irmão com quem nós estamos conversando. Eu diria a humildade, talvez dos mais importantes, se não o mais importante, principalmente quando se trata de espíritos revoltados, espíritos vingativos. Nós temos que conversar com muita humildade, né? Para que o espírito nos tenha, né? Não como alguém que está querendo ditar regras para ele, está querendo mudar a vida dele, querendo interferir na vida dele, dizer o que ele tem que fazer. Se nós chegarmos desse jeito, nós já estaremos praticamente perdendo aquela doutrinação já. Nós já estaremos perdendo a oportunidade de ajudar aquele irmão. Nós temos que deixar com que ele fale, né? Deixar com que ele desabafe, e aí nós vamos procurando entender melhor, né? Fazer perguntas para ele, para que ele vá se abrindo mais, ele vá contando o que aconteceu, entendeu? Então, nesse caso, ao invés da gente começar a fazer pregação, né, com espíritos revoltados, então não adianta você ficar fazendo pregação, né? É muito mais interessante nós agirmos como se fosse uma psicoterapia, né? A gente ir perguntando o que aconteceu, por quê e tal, né? Para que a gente vá, para que ele vá falando, e falando ele vai confiando mais em nós, né? E aí a gente, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, nós vamos, né, dizendo, meu irmão, depois de tudo isso que você sofreu,
né? Não é bom que você fique aí sofrendo desse jeito. Não é bom que você fique aí cultivando esse ódio que faz mal para você, né? Está destruindo você, né? E aí depende do espírito, né? Nós vamos ter que usar um argumento que seja compatível com o que o espírito está trazendo, né? Mas demonstrando, em suma, demonstrando que nós não estamos contra ele, que nós estamos do lado dele. Não para fazer mal às pessoas, mas do lado dele, preocupados com ele, querendo ajudá-lo, sensíveis à dor dele. Para isso, eu já falei aqui para vocês, mas sempre é bom repetir, é muito importante a gente dar razão ao espírito. Né? Uma técnica que a gente usa, que os espíritos, o próprio André Luiz ele recomenda, né? Concorde imediatamente com seu opositor. Concorde imediatamente com seu opositor. A pessoa está se opondo a você, tá? Concorde imediatamente. É verdade, você tem razão, é isso mesmo, tal, né? Porque quando você concorda imediatamente com o seu opositor, você está desarmando o seu opositor. Né? Mesmo que ele não tenha razão. Você não está apoiando os argumentos dele, você está apoiando a emoção dele. É diferente. Né? Você está apoiando a emoção dele. Aí ele se sente apoiado, aí ele se desarma. Ele me matou, me destruiu, não sei o que, eu vou destruir ele. Fala, meu irmão, você tem razão, é isso mesmo. Você tem razão, você está certo, tal, você sofreu, né? Você tem todo o direito de estar sentindo o que você está sentindo. Você tem todo o direito. Deus permite que você esteja aí cobrando. Quem sou eu para falar o contrário? Você tem razão, tal. Eu tenho razão mesmo. Então, ele vai se sentindo apoiado, né? Isso é importante. Né? Só que aí, conforme a gente vai criando um vínculo com o espírito no diálogo, aí ele fala, meu irmão, então, né, você tem razão, você está coberto de razão. Se eu estivesse no teu lugar, talvez eu estaria fazendo a mesma coisa que você. Né? Só que é ruim ver você desse jeito que você está. É ruim ver você assim. Né? A pessoa está numa boa e você está aí desse jeito, sofrendo. É verdade, a pessoa está numa boa. Então, o certo seria você estar bem. O certo, o justo seria você estar bem. O justo seria você ter a sua vida, a sua família de volta, a sua oportunidade, a sua vida, tal, né? Mas como que eu vou ter de volta a minha família, se ele acabou com a minha família e tal? Eu falo, não, mas a sua família está viva. Não, mas como é que ela está viva? Então a gente vai, né, demonstrando que não, eles também sobreviveram. Se ele está vivo, os outros também estão vivos, mesmo que seja na vida espiritual, né? Então aí a gente vai entrando, às vezes, na questão afetiva dos familiares, né? A gente vai entrando na questão dos familiares, que é geralmente o ponto fraco do espírito. Uma esposa, os filhos, o marido, né? Então aí a gente vai entrando na questão do sentimento, que é o caminho mais fácil para se chegar à aceitação da ajuda por parte do espírito. É o coração. Se você agora ficar lá falando que o espírito está errado, que ele não pode fazer isso, que ele tem que deixar os encarnados viverem a sua vida, que ele tem que se afastar, se a gente começar desse jeito, a gente já perde toda a conversa com o espírito. Entendeu? Porque aí a gente estabelece o ele e o nós, separados. E nós temos que demonstrar para ele que não existe o ele e o nós, né? Ele contra nós e nós contra ele. Tem apenas o nós. Nós estamos com ele. Só tem o nós, não tem ele e nós. Nós estamos com ele, ele está conosco. Nós queremos o bem dele e tal, né? Então a gente diminui essa distância do eu e do nós, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Quem participa de reunião mediúnica vê isso acontecendo toda semana, né? Vê isso acontecendo de uma forma dinâmica, né?
Estou tentando aqui passar para vocês mais ou menos como é que funciona justamente essa doutrinação, né? O Fabiano, esclarecer com muito amor no coração, sem pensar em questionar, né? Né? A questão sem julgar, né? A gente pode questionar o espírito de uma forma amorosa, para que ele fale mais a respeito dos sofrimentos dele, né? Ok. Muito bem, vamos lá, né? Vamos continuar. Tá. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis, pela ausência do concurso mental imprescindível. É o que eu estava dizendo, né? De outro modo, pessoal, sem a ajuda mental do grupo, fica muito mais difícil a gente chegar a bom termo de ajudar esses irmãos, né? Até aqui mesmo, né? Até aqui mesmo, em qualquer estudo que a gente faça, seja na casa espírita, seja no ambiente virtual, por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu sempre preciso muito da ajuda vibratória de vocês. Eu sempre preciso muito da ajuda vibratória. Se somos apenas eu e os espíritos amigos aqui trabalhando, né? É muito mais difícil. Agora, se eu tenho a vibração positiva de vocês, a oração de vocês, a vibração boa do grupo, ajudando, né? Mandando vibrações para mim, e eu tentando também falar coisas boas para vocês, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Sai todo mundo mais feliz, eu saio mais feliz, a espiritualidade sai feliz porque foi uma vibração muito boa, né? Uma emoção muito boa, facilita a minha intuição para captar aquilo que os espíritos querem dizer para vocês, né? Então tudo flui melhor. Vocês acabam ouvindo aquilo que vocês precisam, né? Se sentem mais satisfeitos, tá? Mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Qualquer palestrante numa casa espírita precisa muito da ajuda de quem está ouvindo a palestra. Entendeu? Das pessoas conscientes que estão no auditório, elas estarão vibrando a favor do palestrante. Nunca com o pensamento contrário ao palestrante. Né? Elas estarão envolvendo o palestrante em boas vibrações. Eu aqui preciso muito das vibrações de vocês. Todo estudo, vocês lembrem bem que eu sempre preciso muito da ajuda vibratória de vocês. Né? Eu tenho muitas limitações, mas com a ajuda vibratória de vocês e com a ajuda dos bons espíritos, a gente consegue ter mais facilidade para realizar o estudo, tá? Então isso é muito importante, sempre, viu, pessoal? É muito importante sempre. Então vamos lá. Opa. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, no momento em que a providência se mostre precisa, e ativará o ânimo dos companheiros, que porventura se revelem desatentos ou entorpecidos, desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Então, olha que interessante, né? Se o dirigente da reunião perceber que está havendo uma dispersão de forças, que as pessoas estão desatentas, sonolentas, dispersivas, né? O dirigente deve, pessoal, vamos todos ajudar mentalmente. Precisamos da colaboração de todos. Precisamos das orações de todos.
né? Quer dizer, aí o dirigente ele faz um apelo para o grupo sair daquele entorpecimento. Por isso que em reunião mediúnica não é muito interessante que você fique naquela atitude passiva, você diminui a luz, aí vai ficar todo mundo concentrado, e fica lá 1 hora, 1 hora e meia, todo mundo quieto lá, esperando que os espíritos se comuniquem, e o espírito não se comunica, os espíritos não se comunicam, e o doutrinador também não pergunta como ninguém está se sentindo, e fica lá esperando passivamente. Aí daqui a pouco é um que começa a roncar do lado, e outro que começa a pescar do outro. Por quê? Você está no ambiente já com a luz reduzida, para facilitar ali uma introspecção, tá? Uma concentração, né? E aí você fica numa atitude muito passiva, começa a induzir ao sono. Aí fica fácil dos espíritos infelizes induzirem a hipnose, anulando a participação dessa ou daquela pessoa, né? Às vezes até um médium que poderia estar produzindo, mas ele começa a se deixar envolver pelo sono, um sono hipnótico, né? Então, é mais interessante assim, né? O dirigente perguntar, de vez em quando, está sempre perguntando, fulano como é que tá, cicrano, tal, vai perguntando um por um, até porque as pessoas às vezes estão lá meio sonolenta, fala, tô bem, né? Dá aquela acordada, dá aquela acordada básica, né? Mas pelo menos a pessoa já dá uma acordada, já toma uma aguinha ali, já dá uma respirada e tal, né? E lembra que está numa reunião mediúnica e que é interessante a pessoa estar mais ativa, né? Mais proativa, vamos dizer assim, né? Vocês entendem? Então é bom estar sempre, né? Quando acaba uma comunicação, né? Às vezes não tem ninguém sentindo, mas você pode perguntar de um por um o que está sentindo. Isso ajuda, tá, pessoal? São pequenos detalhes aí que podem fazer uma grande diferença durante uma reunião mediúnica, tá? Por quê? Porque a reunião mediúnica, ela é como se fosse um dínamo de forças em que cada participante é uma peça importante na corrente de vibrações. Se os espíritos infelizes conseguem que esse ou aquele adormeça, é como se fossem partes dessa corrente que começam a dificultar o fluxo dessa energia. Começa a enfraquecer essa corrente, entendeu? E por isso que às vezes dificulta um pouco todo o trabalho do grupo, porque, né, a corrente mental, vibratória começa a se enfraquecer, tá? Por isso que é importante que todos estejam atentos, né, observadores, que a gente lembre toda reunião. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para perceber, para sentir, para ouvir, para intuir, para canalizar os espíritos, para auxiliar. É isso que eu estou fazendo aqui. A gente tem que ter isso bem claro todos os dias. Todas as reuniões mediúnicas eu tenho que ter isso bem claro. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou aqui para sentir, para perceber, para ouvir, para canalizar, para irradiar, para ajudar. Então deixa eu manter uma atitude proativa, não absolutamente passiva, né? Só observando a reunião. Eu preciso estar atuando, né? Se eu não estou dando comunicação, eu posso estar irradiando energias, mas eu estou atento, estou acordado, ativo, né? Funcionando, né? Certo? Ok, pessoal? A Isabel Mello colocou: faço tratamento psicológico e psiquiátrico há mais de 10 anos com medicamentos, mas sinto que não adianta nada esses medicamentos, me sinto sempre triste, ansiosa, muita angústia. Veja bem, Isabel, e também para os demais, né? Todo tratamento, ele possui 3 aspectos que ele tem que ser considerado, tá? O primeiro, aspecto fisiológico, orgânico, tá? Entra a questão do remédio. O remédio vai agir eminentemente no corpo, sistema nervoso, cérebro, neurotransmissores e assim por diante.
tá? Você está tendo a medicação, ok? O aspecto psicológico é o segundo aspecto, né? A questão biográfica, né? História de vida, afetos, traumas, inibições, sonhos, desejos, não é tudo que tem a ver com o teu psiquismo, a tua história de vida, família, educação, tal, tal, tal. Você está fazendo tratamento psicológico, ok? O que estaria faltando aí, a princípio? O aspecto espiritual, tá? E é o terceiro aspecto. E geralmente, se os dois primeiros não estão funcionando, é porque às vezes o fator determinante não é nem o psíquico, nem o fisiológico, mas é o espiritual. Tá? E se o espiritual não é tratado, às vezes não funciona direito o psicológico nem o fisiológico. Tá? Então, leve isso em consideração, analise, né? E se você não frequenta, procure uma casa espírita, inicie um tratamento espiritual. Não precisa parar com os outros. Mas com esses três, com esse tripé, você cerca todos os problemas, todas as questões possíveis, né? O corpo, a parte fisiológica, o psíquico e o espiritual. Aí você cerca todas as questões, tá? Ok. A Adriana Pinheiro colocou: importantíssimo o dirigente da reunião mediúnica ficar atento ao seu grupo. Passei por constrangimentos assim, onde companheiros roncavam no trabalho. De repente manifestava irmãos extremamente coléricos, irados, com sede de vingança, desestabilizando os médiuns sonolentos. Muito complicado mesmo. Assim, esses irmãos, eles se comunicam não é porque os outros estão dormindo ou roncando, tá, Adriana, né? Então veja bem, esses espíritos coléricos, vingativos, a princípio não tem nada a ver com aqueles que estão dormindo lá. Eles se comunicam porque é o objetivo da reunião, eles se comunicarem, tá? Esse é o objetivo mesmo. Não é um sintoma colateral dos outros estarem desatentos, tá? A não ser em situações muito excepcionais que o grupo está se desestruturando muito e aí está tendo uma obsessão coletiva ali, aí sim, mas a princípio não tem nada a ver com algumas pessoas estarem sonolentas, tá? Só que se comunicando espíritos assim, né, comunicando-se espíritos assim, você precisa ter mais apoio do grupo, né? Então, aí esses que ficam meio adormecidos, meio sonolentos, roncando, né? Eles precisam ajudar mais a dar sustentação, inclusive para essas comunicações, porque elas requisitam mais energia do grupo, requisita mais apoio vibratório do grupo, né? Então, aí você tem razão, tá? Acaba sendo complicado mesmo, né? Se enquanto está lá um espírito altamente necessitado se comunicando, alguns estão desatentos e sonolentos, né? Aí é ruim mesmo, tá? A Eliane colocou: às vezes eu acabo sendo esponja, como eu faço para não absorver, né? Você absorve muitas presenças, as energias, né, espirituais. Então, realmente, Eliane, isso pode se tornar uma coisa às vezes inconveniente, né? Mas, veja bem, tem um aspecto aí que é da sua característica. Tem alguns médiums que têm um poder magnético muito grande. Então, onde eles estiverem, eles estarão absorvendo mesmo muita coisa, tá? Mas como é que eu faço então? Vejam, qual é a sua proteção? A sua única proteção real, eficaz, é o seu padrão vibratório. O que é o seu padrão vibratório? É a média da sua vibração. Você sobe, desce, né? Tal, se equilibra, desequilibra, equilibra, desequilibra, né? Mas você tem uma média.
você tem que ir trabalhando por melhorar a média da sua vibração. Como é que eu faço isso? Meditação, oração, pensamento positivo, confiança, estudo, reflexão, leitura elevada, tal, né? Toda aquela que você sabe, certo? Isso vai mantendo nossa média, nosso padrão vibratório mais elevado. Isso nos protege. Porque quando somos médiums, nós temos que tomar mais cuidado mesmo. Por quê? Porque nós temos uma tendência, nós produzimos muita força mediúnica, então é normal a gente ter um poder magnético maior. Só que você pode atrair qualquer coisa para perto de você. Sim, principalmente se você mantiver a tua frequência, o teu padrão vibratório baixo. Se você reclamar demais, pensamento negativo, pessimista, triste, cultivando tristeza, cultivando angústia, muito fixada no passado, né? Você entende? Muito inflexível, rancorosa. Não estou falando que você é nada disso, tá? Só estou dizendo que se a pessoa for assim, né? E com um potencial magnético muito grande, aí ela absorve, sintoniza com esses irmãos e absorve muito facilmente. Vai no supermercado e volta que nem um cacho de banana carregado de espírito para todo lado, sentindo todos os sintomas possíveis, né? Vai no posto de saúde, vai no médico e volta trazendo todos os doentes que estavam lá no médico. Né? Vai andar na rua, vai fazer caminhada no parque lá e atrai todos os indigentes espirituais que estavam no parque lá. Volta para casa carregado de indigente e de pessoas que estavam lá espiritualmente no parque, né? Você entende? Então, a única, isso os espíritos nos disseram, né? A única proteção que a gente tem é o nosso padrão vibratório, que nos protegerá em qualquer lugar. Facilitará a ajuda espiritual, porque elevando o nosso padrão vibratório, nós mais facilmente nos sintonizamos com o nosso espírito protetor, porque todos nós temos um espírito protetor. E onde é que está meu protetor? Onde é que está meu protetor? Né? Será que ele foi viajar? Será que ele saiu de férias? Onde é que está meu protetor? O seu espírito protetor está sempre junto de você. Está sempre junto de nós. Não fica achando que ele tirou férias, que eles dão risada disso, né? Eles devem estar dando risada aí do que eu estou falando agora. Porque eles pensam assim, é isso mesmo, Alexandre, fala mesmo, né? Porque eles nunca nos deixam desamparados, tá? Eles estão sempre ao nosso lado. Só que nós saímos da frequência deles. Quando a gente fica cultivando ansiedade, cultivando tristeza, desânimo, maledicência, aí a gente sai da frequência dele. Não é ele que está nos abandonando, é nós que estamos abandonando ele. Você entende? Então, são coisas que a gente tem que ir percebendo e trabalhando dentro de nós, né? Para melhorar o nosso padrão vibratório. Senão, pessoal, se nós temos muita mediunidade e muita capacidade, muito magnetismo e acaba atraindo muita coisa, a gente pode cair em viciações. De uma hora para outra, você pode sintonizar com espíritos viciados e você começar a sentir uma tendência muito grande para o álcool, para a drogadição, para a sexolatria, para a glutonaria, né? E para qualquer outro problema. O médium ele pode cair em qualquer problema que vocês imaginarem. Por quê? Porque ele é sempre alguém sintonizando muito facilmente com outras mentes espirituais. Então nós temos que nos proteger. E a melhor forma de nos proteger é mantendo o máximo possível o nosso pensamento elevado. Jamais cultivando intenções negativas, clandestinas, né? Coisas tortas que a gente, né, pode começar a cultivar intenções meio erradas, porque isso já vai sintonizando com espíritos que vibram naquela faixa, na faixa das coisas irregulares, na faixa das coisas clandestinas, criminosas e assim por diante, né? Tá, pessoal? Ok.
Deixa eu ver como é que está aqui o nosso estudo aqui. Então, acho que aqui vai acabar. Vai acabar. O próximo é. Ah, não, aqui é o 39, né? Não é o 38. Nós estamos fazendo o 39, o 38 nós vamos para o 39. Mas aqui a gente já está no horário, então a gente já vai acabando, né? Né? Nós vamos ficar por aqui, né? A Adriane colocou, Adriane Felim Mota, né? Gostaria muito de desenvolver mais meu lado espiritual, pois sou uma pessoa que sempre tem uma palavra, um abraço a pessoas, gostaria de aprender mais. Então, Adriane, se você sente esse pendor para ajudar, né? Para conversar, para passar algo bom para as pessoas, realmente nós precisamos de pessoas assim. As casas espíritas precisam de pessoas assim, pessoas boas de coração. Eu considero isso a qualidade mais importante para a pessoa se tornar um trabalhador dentro de uma casa espírita. É o amor que ela traga dentro dela, é a vontade de ajudar, é a humildade que a pessoa traga, né? São coisas insuperáveis, né? São qualidades que todo o resto a gente pode acrescentar mais facilmente. Às vezes um conhecimento, uma vivência, isso tudo a pessoa adquire. Agora a vontade de ajudar, a vontade de amar, de socorrer, de prestar um serviço, isso aí é das coisas mais importantes. Então aproveite realmente, faça esse caminho, né? Essa busca espiritual, né? É mais fácil numa casa espírita, né? É mais fácil, a gente começa às vezes no virtual, pode até continuar no virtual, mas é interessante que a gente vá buscando, cada qual na sua localidade, na sua região, vá buscando também a vivência na casa espírita. Vai buscando aprofundamento, enraizamento em alguma instituição, né? Que você acha que se afina mais com você, que se identifica mais com você, né? Mas que você vá se enraizando em algum local, nos estudos, na prática mediúnica, no trabalho assistencial e assim por diante, né? Cada um vai se identificando aí com essas áreas aí, né? Certo. Ok. A Thaís colocou: o que fazer quando você percebe que tem um espírito perto de alguém? A pessoa muda até o olhar, é horrível. A pessoa começa até a falar coisas só para te machucar, fica cutucando a gente, né? Isso acontece muito com o marido, acontece muito com a esposa. Quando seu marido é médium, ou quando a esposa é médium, né? Numa discussão, muitas vezes muda até o olhar, fica nervoso. Ou quando bebe, né? A pessoa bebe, aí a esposa fala, nossa, uma pessoa parece que se transforma. E às vezes se transforma mesmo, né? E às vezes a pessoa já é médium e às vezes toma lá uma cervejinha e tal, e não faz bem. Mediunidade com bebida alcoólica não presta, viu, pessoal? Não presta. Tá? Eu tenho visto assim que é horrível, é péssimo, né? E às vezes a pessoa muda mesmo, né? E começa a fazer coisas que não são normais e tal, né? E tem hora que o melhor é silenciar, o melhor é orar pela pessoa, né? Às vezes é orar pela pessoa, né? Porque se você for lá ficar batendo boca, muitas vezes só dá problema, né? Você percebe que a pessoa não está bem. A pessoa não percebeu, mas você já notou que ela não está no normal dela. Então é melhor não falar muito, né? Porque a situação não está boa. Melhor orar pela pessoa, vibrar, mandar boas vibrações, tal. Agora, é interessante não falar assim, ó, você está perturbado, você está, né? Se a pessoa não conhece nada, aí piora mais ainda, viu? Ainda mais se é uma pessoa que não tem experiência nessa área, ela pode ficar mais revoltada e mais envolta pela presença ainda, tá? Então não funciona isso, tá? Ok, pessoal.
Então nós vamos finalizar, tá? Vamos fazer a nossa prece final, né? Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influenciam nos atos, nos acontecimentos da vida? Os espíritos responderam: mais do que supondes, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha, para a gente entender, e é isso, a gente fala e repete, mas não se compreendeu ainda o nível de influência que a gente tem tido. Não se compreendeu ainda o nível de interferência que a gente tem tido. Mais do que supondes. Quer dizer, a gente imagina que influencia, é mais do que a gente imagina. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Entendeu? Então é para a gente parar para pensar, né? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, obrigado por este momento de estudo dos textos de André Luiz, através de Chico Xavier. Que ele receba a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito. Assim também Allan Kardec, desbravador do contato com os espíritos, entusiasta da mediunidade e da influência dos espíritos na nossa vida, e que abriu caminhos para todos nós, para que entendêssemos essa ciência que estuda o contato e a relação entre os encarnados e os desencarnados. Obrigado, Senhor Jesus, pela doutrina ser essa oportunidade abençoada que todos temos, de recebermos a seiva bendita do alto através da mediunidade, através do auxílio dos espíritos amigos, a se derramarem bênçãos em toda a carne, em toda a população, todas as famílias, todas as instituições. Que possamos manter essa chama acesa, cultivarmos a mediunidade, cultivarmos a caridade espiritual, auxiliarmos o nosso planeta tão necessitado, tão desequilibrado, tão perturbado pelos irmãos ainda revoltados, rebeldes, que se mantêm ainda num nível de sofrimento, num nível de revolta, de necessidade. Que todos possamos ser mais um trabalhador, que possamos ser mais um batalhador nessa empreitada de aliviar o sofrimento humano, Senhor. E por isso nós te agradecemos e te pedimos, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? E bom final de semana, bom feriado para todos, uma feliz Páscoa para todos, tá? Um abração. Fiquem com Deus.